Olá, tudo bom? Eu sou a professora Maria Luísa, de Biologia, e eu vou estar ajudando vocês a compreender alguns assuntos voltados para o Enem. E um deles é o fator RH. Então, para a gente entender o fator RH, tem que ter em mente inicialmente alguns conceitos. Entre eles está o que seriam proteínas de membranas. Então, são proteínas, estruturas formadas por aminoácidos que estão localizadas na membrana plasmática. Então, nessa ilustração, a gente pode observar a membrana plasmática e proteínas transmembranas. A gente tem proteínas de transporte, proteínas de conexão, de recepção e enzimas, certo? Então, essas proteínas são muito importantes, algumas delas para reconhecimento de outras células, comunicação, ok? Outro conceito importante ter em mente é o que são antígenos. Então, antígenos, o seu conceito é que seria uma substância estranha ao organismo que desencadeia a resposta imunológica. Então, os patógenos que provocam doenças, reações imunológicas, eles são considerados antígenos, assim como qualquer outro tipo de corpo estranho. Não necessita ser um organismo em si, mas pode ser uma proteína que seja estranho àquele organismo que já é responsável por desencadear a resposta imunológica. O que seria o anticorpo? O anticorpo é justamente essa resposta imunológica. Então, o anticorpo, também conhecido como imunoglobulina, são proteínas sintetizadas pelo linfócito B, a gente vai ver isso em outro momento, utilizadas pelo sistema imunológico para identificar, não só identificar, e neutralizar o antígeno. Então, aqui nessa imagem, nessa ilustração, a gente tem um antígeno, que é o nosso vírus, e ele está cercado por anticorpos que vai tanto identificar quanto neutralizar esse antígeno. Agora, sabendo um pouco desses conceitos, vamos entender um pouco sobre a importância do fator RH. Então, o que diferencia um indivíduo RH positivo para RH negativo? Então, basicamente, o indivíduo RH positivo, ele vai possuir uma proteína na sua membrana, que é o fator RH. E esse fator RH, ele que é o nosso, a presença e a ausência dele seria a nossa expressão fenotípica, a expressão de um genótipo, certo? Então, no caso do RH positivo, ele vai ser determinado por alelos dominantes, seja homozigotos ou heterozigotos, e no caso do fenótipo negativo, ou seja, a ausência dessa proteína, a gente tem um genótipo recessivo, que é o Rzinho e o Rzinho. Então, qual a importância disso para a transfusão? Então, vamos supor uma situação. Um indivíduo com RH positivo, por transfusão, ele vai repassar hemácias contendo essa proteína, porque ele é positivo, para indivíduos RH negativo. O que vai acontecer? Então, essa proteína RH, quando ela chegar no indivíduo com RH negativo, ele vai se comportar como antígeno, porque o corpo dele não vai reconhecer como algo natural, como algo que faz parte daquele organismo. Então, lá no plasma do sangue, lá desse organismo, desse indivíduo RH negativo, vai haver uma resposta imunológica. Então, anticorpos vão agir sobre essa hemácia que contém esse fator RH, certo? Então, de certa forma, o indivíduo com RH negativo, ele vai rejeitar o sangue de pessoas com RH positivo por não reconhecer essa proteína em sua membrana. Então, de modo geral, para a transfusão, o que acontece? Indivíduos RH positivo podem por transfusão, passar sangue para indivíduos de RH positivo e assim de RH negativo para RH negativo. Mas entre os dois tipos, somente o RH negativo pode passar para o RH positivo por causa da situação que eu expliquei agora para vocês. Mas isso não é só importante para o caso da transfusão. Existem outros fatores relacionados com, por exemplo, como a gestação. Mas isso a gente vai ver em outro momento, certo? Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada.